Hoje eu quero realmente trazer para vocês mais um dia, trabalhar essas questões que estão aí, né? Como você não precisa ser escolhida para ter valor. Será que você também já não pensou assim? Parece que por você não ter encontrado ainda alguém, você não tem valor? É uma pergunta que eu quero fazer um pouco desconfortável. O que você acredita que mudaria dentro de você se o homem finalmente escolhesse você? Pensa de verdade, porque talvez você pense que você se sentiria bonita, mais bonita, que você se sentiria desejada, que você se sentiria que finalmente alguém enxergou o seu valor. E eu finalmente poderia dizer que eu encontrei alguém que me ama. Eu passei por todas essas questões e eu realmente acreditava isso, que o relacionamento iria me trazer isso. Mas eu aprendi a me sentir mais bonita mesmo, não tendo relacionamento, a me sentir desejada, a ter a questão de entender que realmente eu tenho o meu valor mesmo não estando no relacionamento, entender que a minha vida deu certo e que eu não preciso do relacionamento para entender isso. Então é muito importante a gente ter, né, e cultivar esse amor próprio. Só que a gente precisa aprender como fazer isso. A gente muitas vezes não aprendeu. A gente muitas vezes não teve, né, esses ensinamentos. E hoje eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Porque e se ninguém te escolhesse hoje, isso mudaria o seu valor? Você se sentiria menos bonita, menos interessante, menos feminina, menos digna de amor, menos importante para Deus? Não. O fato de você não ter um relacionamento não te faz menos bonita, não diminui seu valor, não te faz menos feminina, menos interessante, menos digna de amor. Quem dirá menos importante para Deus? Mas talvez em algum momento da sua vida você já tenha aprendido a se sentir assim. E isso é uma mentira que nós vamos começar a desconstruir hoje. Então eu te convido a fazer uma pausa, né? Nos últimos 3 dias nós falamos que Deus não se esqueceu de você, que Ele precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida, que Ele te vê e vê o que ninguém mais consegue ver que está dentro do seu coração. E hoje nós vamos falar sobre quem você é quando ninguém está escolhendo você. Porque antes de ser escolhida por alguém, você precisa se lembrar que você já foi escolhida por ele. E se escolher também. Você não precisa ser escolhida para ter valor, porque você já foi escolhida por Deus, porque você tem que se ver e entender qual é o seu valor. Eu louvo a Deus porque Ele me fez especial e admirável. É o que está no Salmo 139. Então a gente tem que aprender a louvar a Deus porque Ele fez cada uma de nós de um modo muito especial e admirável. Nem todos vão ver isso, e tá tudo bem. Assim como a gente não vê isso em todas as pessoas. Mas a pessoa certa, aquela pessoa que Deus enviar para você, ela vai enxergar isso. Perceba uma coisa, o salmista não diz eu sou admirável porque alguém me escolheu. Ele reconhece que existe valor na própria criação de Deus. Então, seu valor não começou quando alguém se apaixonou por você. Seu valor não começou quando você recebeu um elogio. Nem quando alguém quis ficar ao invés de ir embora. Ou escolheu, né, não desaparecer. Seu valor já está aí, ele sempre esteve. Desejar ser escolhida é diferente de precisar ser escolhida. E eu precisei entender isso, eu precisei trabalhar isso dentro de mim para conseguir ter o relacionamento que eu tenho hoje, mas acima de tudo, me amar, me sentir segura, entender que está tudo bem mesmo antes de ter um relacionamento. E a gente tem que entender o seguinte, eu queria que você dissesse isso. Eu quero deixar uma coisa muito clara para mim mesma, do fundo do meu coração. Não existe nada errado em querer ser escolhida. É humano desejar amor, é humano querer uma companhia, é humano sonhar e querer um casamento. Querer alguém que olhe para mim e diga, eu quero construir a minha vida com você. O problema começa quando eu quero ser escolhida, se transforma em eu preciso ser escolhida para acreditar que eu tenho valor, para acreditar que Deus me ouve, que Ele me vê, que Ele cuida de mim.
Se alguém te escolher, não é isso que vai provar que você é bonita, não é alguém querer ficar que vai te provar que você é interessante. Alguém te amar que vai te provar que você é suficiente. Percebe a diferença? O relacionamento não deixa de ser uma parte importante na sua vida. Só que ele não te dá certificado de valor. Não é ele que fala, você tem valor, porque você tem um relacionamento. O seu valor já está dentro de você, ele sempre existiu e sempre vai existir. Quando a gente começa a ver um relacionamento como um espelho, funciona da seguinte forma. Quando nós precisamos que alguém nos escolha para a gente se sentir valiosa, a gente começa a olhar para o relacionamento como um espelho. Se alguém demonstra interesse, eu entendo que eu sou desejável. Se alguém se afasta, eu entendo que tem alguma coisa errada comigo. Se alguém não responde, é porque não me quer. Se alguém me escolhe, ou escolhe outra pessoa ao invés de mim, essa outra pessoa é melhor do que eu. Isso não é verdade. É apenas algo que a gente criou dentro da nossa cabeça, devido às dores que a gente tem na nossa vida. O comportamento do outro começa a determinar a maneira como a gente enxerga nós mesmas, e isso é muito pesado, isso é muito doloroso, porque não é o outro que valida a gente. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente faz com a gente mesmo só mostra para os outros como a gente quer ser tratado ou deveria ser tratada. Pensa comigo, se você não tem tempo para você, para cuidar de você, para fazer as coisas que você ama, que você gosta, quando alguém entrar na sua vida, poxa, ela não tem tempo para ela não cuida das coisas dela, então ela vai e tem que se dedicar totalmente a mim. E aí são aquelas pessoas que vão estar sempre te pedindo coisas, e você sempre fazendo, independente se dentro de um relacionamento amoroso ou não, e você vai cada vez ter menos tempo para você. Se você não se cuida, a pessoa que vai estar e querer estar no relacionamento com você vai exigir que cada vez menos você olhe para o seu autocuidado, sendo que tem que ser o contrário. Então, a gente tem que entender isso, a forma como eu me trato, a forma como eu cuido de mim, como eu me percebo, abre portas para que os outros façam a mesma coisa comigo. Mas o comportamento da outra pessoa pode falar sobre a disponibilidade emocional dela. Isso é muito importante. Não é porque a pessoa não te quis que você não tem valor. Muitas vezes ela não está disponível emocionalmente. Eu passei por isso muitas vezes, por encontrar pessoas indisponíveis emocionalmente para um relacionamento. E muito importante, eu também estava indisponível emocionalmente. Acreditava que estava disponível porque eu rezava, eu orava, eu pedia muito para Deus no relacionamento. Mas emocionalmente eu não estava pronta, porque tinham questões ainda a serem resolvidas. E só quando a gente começa a entender isso, a diferença entre querer e estar disponível, que as coisas começam a mudar. Então, a gente começa a perceber essa diferença. Sobre as escolhas, isso diz mais sobre as escolhas que essa pessoa tem de vida. Talvez ela não esteja no momento para um relacionamento, ela queira outra coisa. Diz sobre o momento de vida dela, sobre a compatibilidade entre vocês. E eu também já fui, eu não julgo vocês, já fui essa mulher que estava ali não encontrando motivos e razões e detalhes, porque é compatível, porque vai dar certo, quando não ia dar, tinha muitas coisas que mostravam o contrário. Porque eu tinha muito medo de ficar sozinha, porque eu queria muito acertar, eu queria muito encontrar. E aí, quando você consegue trabalhar tudo isso dentro de você, melhorar a autoconfiança, a segurança, você consegue falar, tá tudo bem, pode ir embora, eu sei que Deus tem uma pessoa melhor para mim, não quer dizer que a gente não vai sofrer, porque a gente tem sentimento, a gente é humano, mas se torna mais leve o processo. E isso não é medida do seu valor. A carência acaba fazendo você aceitar qualquer escolha. E existe uma armadilha muito perigosa quando a gente está desesperada por um relacionamento para ser escolhida. A gente começa a aceitar qualquer pessoa que demonstra interesse e que tem alguma coisinha ali que fala para você que, poxa, também tem algo ali que me interessa. Mas não necessariamente é a pessoa que vai construir uma vida com você. Ele muitas vezes não te respeita, mas pelo menos ele te quer. Você começa a dar essas desculpas para você. Ele desaparece, mas depois ele volta. Ele não assume nada, mas ele diz que me ama, que gosta de mim. Ele não me oferece reciprocidade, mas eu tenho medo de perder. Perder o quê, se você já não tem? Ele me trata mal, mas pelo menos eu não estou sozinho.
São coisas que inconscientemente, muitas vezes conscientemente, a gente usa como justificativa. Ser escolhida por alguém não significa necessariamente que você foi bem escolhida. E também tem algo muito importante aqui. Você tem o direito de escolha. A gente muitas vezes se coloca nessa posição, né, de ser encontrada, de ser escolhida. Mas e você? Você pode escolher ficar ou sair. Não quero isso para mim. Quem disse que só você tem que ser escolhida e você não tem o direito de escolher? Entende que tudo isso faz diferença? Você pode escolher alguém que te ame de verdade. E você pode ser escolhido e vai ser escolhido por alguém que vai saber te amar. Mas o saber te amar, é muito importante esse detalhe, que a internet traz muito, aquela questão de que, nossa, a pessoa certa vai realizar todos os seus sonhos, os seus desejos, vai trazer tudo que você quer, sem você precisar falar nada. Mas, gente, isso nem é humano. É uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece, ela também nunca te viu, ela não te conhece. Então, algumas coisas, sim, vão ser muito compatíveis e ela vai realizar coisas que você sempre quis, sempre sonhou, mas muitas coisas ela não vai saber, você tem que contar, você tem que pedir, você tem que orientar. A mesma coisa o oposto. Quantas coisas você vai realizar para essa pessoa sem nem saber e que vai deixá-la muito feliz, e quantas outras você vai fazer e ela vai se sentir magoada, vai se sentir ferida e você não sabia. Vocês vão ter que conversar para se entender. Ela vai ter que te contar, ela vai ter que te pedir, e aí entra a intimidade, aí entra o se conhecer de verdade. E são coisas que eu falo com as minhas alunas, com as minhas pacientes, até das que já estão no relacionamento. Poxa, quantas coisinhas mínimas, às vezes, a gente deixa de fazer sem perceber e que muda o dia daquela pessoa, os bilhetinhos que você pode deixar, ou fazer uma comida que aquela pessoa gosta. E são detalhes tão pequenininhos que a gente não faz ideia de que, assim como coisas simples para a gente faz a gente ficar feliz e se sentir amada, para eles também. Então, todos esses detalhezinhos a gente vai orando, vai trabalhando e vai curando. Então, você vai ser desejada por alguém que muitas vezes não vai saber cuidar, mas você pode falar. E se ela ainda assim escolher não cuidar da forma que você pediu, aí é outra história. Você pode receber a atenção de alguém e ela não tem a intenção de construir nada com você. Por isso, a pergunta não tem que ser apenas se ele te escolher. A gente precisa se perguntar se é essa pessoa que eu também escolho para caminhar comigo. Você também precisa aprender a escolher. Será que você sabe exatamente o que você quer numa pessoa? O que você não quer e o que você tolera? Talvez você já tenha ouvido na lista, né? Fazer uma lista das coisas que eu quero, mas o que você não quer, não aceita de jeito nenhum? E o que você consegue tolerar? E quem você precisa ser para ter essa pessoa na sua vida? Porque assim como esse homem tem que ser trabalhado, você também tem que ser para receber ele. Talvez você tenha passado tanto tempo preocupado em descobrir se alguém vai escolher você, que esqueceu que você também tem escolha. Você escolhe quem entra, quem permanece, o que você aceita, o que você não aceita, como você quer ser tratada, quais são os seus valores, os seus limites. Isso não significa criar uma lista impossível ou procurar alguém perfeito. Significa não entregar sua capacidade de discernimento por carência. É necessário a gente aprender a amar sem se abandonar. Eu fiz isso muitas vezes. Eu simplesmente vivia o relacionamento, a pessoa, esquecia totalmente de mim. E a gente precisa estar cultivando, né, esse amor próprio, a gente precisa estar cuidando da gente para conseguir, de fato, né, estar ali presente, estar recebendo, né, aquilo que Deus está entregando para a gente, porque muitas vezes a gente não está pronta justamente por isso. A gente não consegue, de fato, separar, né, quem é você do relacionamento e entende que é só uma coisa, eu tenho que só entregar, eu tenho que viver essa pessoa, eu tenho que viver esse relacionamento, mas e a sua vida própria? E você? Onde você se encaixa? Onde você está nessa história toda? Você também merece cuidado, você também merece ter atenção. Então,
Você vai amar e ter limites, você vai cuidar sem carregar tudo, você vai ser generosa sem aceitar desrespeito, você vai perdoar sem permitir repetição infinita, porque obviamente que nós somos humanos e às vezes uma coisa que você falou, a pessoa vai fazer mais uma, duas vezes, mas não parar de fazer é diferente. Você vai poder querer alguém sem implorar por migalhas. Você vai poder dizer sim sem medo e dizer não sem culpa. Esse é o amor saudável, onde você não desaparece para que o outro permaneça. E o que Deus quer fazer em você vai muito além. Talvez Deus não esteja preparando você para encontrar alguém. Ele esteja preparando você para não se perder quando alguém encontrar você. Quando você for encontrada por esse homem. Você sabe quem você é de verdade, o que você quer, os seus sonhos, o que você quer realizar, o que você não quer. Você se conhece no íntimo? Por exemplo, num encontro, se você tiver que conversar com uma pessoa, você sabe os seus planos daqui 5 anos, o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você tolera, quem você é de verdade, seus valores, sua rotina, sua fé, sua identidade, aquilo que você acredita. É necessário você se conhecer para poder estar dentro de um relacionamento. Talvez a preparação de Deus não seja apenas para você encontrar a pessoa certa, seja para você se encontrar. Seja para você continuar sendo você quando essa pessoa chegar. E aqui eu quero te trazer mais uma pergunta. Se você soubesse com absoluta certeza que o seu valor não depende de um homem, o que mudaria na sua forma de se relacionar? Já parou para pensar nisso? Será que você ia parar de correr atrás de quem não demonstra reciprocidade? Será que você ia colocar limites sem culpa, sem medo de ficar sozinho? Será que você não ia mais deixar e que as pessoas só te dessem migalhas e ia parar de aceitar pouco? Será que você ia parar de tentar convencer alguém a gostar de você? Você ia observar mais, escolher com calma, não ia ter medo de perder, de ficar sozinho. Então, talvez aí você descubra que você não precisa se tornar mais interessante para ser escolhida. Você precisa ser você, mas para isso precisa saber quem você é. Saber o que é negociável, o que não é, o que é importante para você. Então, depois eu quero que vocês escrevam nesse sentido. Eu sou uma mulher que... E deixa. Ok? Você é uma mulher o quê? Escreve tudo o que vem para você na sua cabeça. Eu admiro o que em mim? Deus já me permitiu viver o quê? Mesmo solteira, minha vida tem um propósito. Por quê? Entende que a sua vida tem que ter um propósito, mesmo você estando solteira, e não só quando você encontrar um relacionamento? Qual é a característica sua que não depende de um relacionamento? E, finalmente, eu não preciso ser escolhida por alguém para ser o quê? Leia suas respostas devagar, observe e perceba se existe alguma coisa nessa frase que você precisa começar a acreditar novamente, que você precisa olhar com mais atenção, com cuidado e começar a executar na sua vida. Você sente que em algum momento da sua vida você já aceitou menos, o que realmente merecia apenas porque tinha medo de ficar sozinho? Você não precisa contar em detalhes, mas você pode falar, sim, já aconteceu comigo. E não é vergonha nenhuma, porque eu já tive esse medo também. E você vai aprender a não precisar mais fazer isso. Compartilhar não é se expor. Na verdade, é a forma que você se permite ser curada. Então, vamos para o nosso momento de oração, no dia de hoje. Agora eu quero que você feche seus olhos, que você se entregue nas mãos de Deus, que você se coloque no colo dele, como um pai. Pai que você tem, que está sempre olhando por você o tempo todo.
Quero que você coloque sua mão sobre o seu coração e pense em todas as vezes em que você acreditou que precisava ser escolhida para ter valor. Pense que talvez você tenha se sentido rejeitada, alguém que foi embora, alguém que tem escolhido outra pessoa. Você tem um passado, anos tentando provar que era suficiente. Hoje nós vamos entregar essa necessidade de aprovação para Deus. Então, Deus, Senhor, eu peço que o Senhor cure em mim a necessidade de ser escolhida para me sentir importante. Me ensina, Senhor, a reconhecer o valor que o Senhor colocou em mim. Me dá coragem para não aceitar qualquer pessoa apenas por medo da solidão. Me ensina também a escolher. Eu peço, Senhor, envia teu Espírito Santo, me mostra quais são as minhas dores, os meus traumas, os meus padrões e gatilhos que eu preciso trabalhar e curar. E que eu nunca precise abandonar quem eu sou para ser amada. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, hoje eu quero que vocês saiam dessa aula, dessa oração, com uma mudança de pergunta. Talvez durante muito tempo você tenha se perguntado quando alguém vai te escolher. E talvez Deus esteja ensinando você a fazer outra pergunta. Quem eu estou escolhendo e permitindo que faça parte da minha vida? Porque você não é só uma candidata esperando alguém decidir se você é boa o suficiente. Você é uma mulher criada por Deus, com história, valores, limites, sonhos, propósito e identidade. E ninguém recebe o direito de determinar o seu valor simplesmente porque decidiu ficar ou ir embora. Se alguém chegar, que encontre uma mulher que sabe quem é. Uma mulher que consegue amar sem se abandonar, que consegue receber sem implorar, que sabe receber amor em grande quantidade e não somente migalhas. Uma mulher que sabe dizer sim, mas que também sabe dizer não. Uma mulher que não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. Então, quando terminar esse dia, essa oração de hoje, eu quero que você olhe para você. Se puder no espelho, diga: eu não preciso ser escolhida para ter valor. Porque você já tem valor, você já é amada, você já tem propósito antes de ter um relacionamento. Principalmente, você já é escolhida, amada e conhecida por Deus. Amanhã nós vamos continuar a nossa jornada, mas hoje procure confirmar isso. E lembre-se de quantas pessoas da sua vida já confirmaram o seu valor, o quanto você é importante, mesmo sem ter um relacionamento. Você é obra dele e isso já diz muito sobre o seu valor. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês e até amanhã.